retas paralelas. Duas retas podem estar paralelas no plano cartesiano, desta forma ou desta forma. Nesse caso, elas são retas paralelas e distintas, elas têm a mesma abertura de ângulo, então, os seus coeficientes angulares são iguais, né? Mas elas são distintas porque elas diferem pelo coeficiente linear. Ou, neste caso aqui, que elas são retas paralelas e coincidentes. Por quê? Elas têm a mesma abertura angular, o ângulo de uma é igual ao ângulo da outra, então, o coeficiente angular são iguais, né, os dois, e também os coeficientes lineares são iguais. Então, nesse caso, elas são retas paralelas coincidentes. Vamos utilizar o seguinte passo a passo nesses exercícios. O primeiro é o cálculo do coeficiente angular M. Então, nós vamos utilizar esta fórmula para cálculo. M é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O segundo passo, nós vamos calcular o coeficiente linear N, seguindo a fórmula da equação reduzida da reta, que é y igual a m vezes x mais n. E o terceiro passo é escrever a própria equação reduzida da reta, que tem esta mesma fórmula aqui, que é o y igual a m vezes x mais n. Primeiro exercício. A reta R contém os pontos A, de coordenadas 1 e 2, e ponto B, de coordenadas 0 e 3, e a reta S contém os pontos P, de coordenadas menos 1 e 4, e ponto Q, de coordenadas 5 e menos 2. Determine a posição entre as duas retas. Vamos iniciar, então, pela reta R, anotando as coordenadas dos pontos A e B. E vou considerar o primeiro ponto como x1 e y1, e o segundo ponto, que é o B, como x2 e y2. O primeiro passo é fazer o cálculo do coeficiente angular M, seguindo esta fórmula. Então, eu vou ter a substituição dos elementos respectivos aqui na frente. Vou trocar o y2 pelo valor dele, que é o 3. Aí vem o menos da fórmula. E vou trocar o y1 pelo seu valor correspondente, que é o 2. Sobre, embaixo eu tenho x2 menos x1. Portanto, eu vou fazer 0 menos 1, aqui embaixo. E já posso até cortar o 0. Resolvendo isso aqui, eu vou ficar no numerador com 3 menos 2 é igual a 1. E no denominador, eu tenho menos 1. Vamos resolver a divisão. Na divisão, cabe a regra de sinais, então, mais com menos é menos, e 1 dividido por 1 é 1. Portanto, o coeficiente angular da reta R é igual a menos 1, que é o valor do M. O segundo passo é calcular o coeficiente linear, que é o N, através da fórmula da equação reduzida da reta. Então, eu vou trocar o y, o m e o x para achar o valor do n, tá? Então, aqui eu vou escolher um dos dois pontos, pode ser qualquer um dos dois, porque os dois são da reta R, então, qualquer um dos dois eu chego na resposta. Eu vou pegar aqui o ponto A, as coordenadas do ponto A, que é o 1 e o 2, e vou trocar aqui na equação. Então, vamos começar com y, que nesse caso vale 2, eu vou substituir aqui, igual a m, que foi encontrado aqui anteriormente, que vale menos 1, vezes o x, que está aqui, que vale 1, mais n. Então, vamos começar resolvendo aqui a primeira multiplicação, que é menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 é igual a menos 1. E nós temos que deixar o n sozinho, isolado, portanto, este número negativo vai pular o sinal de igual e vir aqui para frente como mais 1. Então, eu tenho mais 1, mais 2, que já está aqui, igual a n.
mais 1 mais 2 é 3. Portanto, o coeficiente linear da reta R, o N, é igual a 3. E o terceiro passo, que é escrever a equação reduzida da reta, né? Então, eu pego o modelinho que está aqui, né? Que esse é o modelo da equação, e vou trocar neste modelo os dois coeficientes, o M e o N. Então, eu vou ficar com YR igual M, que vale menos 1, vou escrever aqui, vezes o X, mais o N, que é igual a 3. Portanto, a equação reduzida da reta R é igual menos 1 vezes x é menos x. Menos x mais 3. Então, esta é a equação reduzida da reta R. Então, temos aqui a equação reduzida da reta R, que acabamos de ver, menos x mais 3. Coeficiente angular é o primeiro número aqui da equação, que é o M, que vale menos 1, né? O número que tá aqui é o menos 1. E o N, que é o coeficiente linear, igual a 3. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo com a reta S. Então, vamos pegar o ponto P e colocar os nomes aqui de x1 e y1 nas coordenadas de P e x2 e y2 nas coordenadas do ponto Q. Vamos seguir o passo a passo. Então, o primeiro passo é calcular o coeficiente angular, seguindo esta fórmula aqui, trocando aí os respectivos valores. Então, na linha do numerador, que é a linha de cima, eu tenho y2 menos y1. Então, eu vou ter menos 2, menos 4. Vou escrever aqui, sobre... Embaixo, na linha do denominador, eu tenho x2 menos x1. Portanto, eu tenho 5, o menos da fórmula, e o x1, que é negativo. Então, eu coloco aqui entre parênteses. Lembrando que aqui, ó, menos com menos é mais. Então, na verdade, eu tenho 5 mais 1. Na linha de cima, eu tenho menos 2 menos 4, que dá menos 6. E na linha de baixo, eu tenho 5 mais 1, que dá 6. Vamos, então, fazer a divisão de um pelo outro. Vamos fazer a regra de sinais, menos com mais é menos, e 6 dividido por 6 é 1. Portanto, o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Vamos para o segundo passo, que é fazer o cálculo do coeficiente linear, o N, seguindo esta fórmula, que é a fórmula da equação reduzida da reta. Eu vou escolher um dos dois pontos, dessa vez eu vou escolher o ponto Q, e vou utilizar os valores de x e y, 5 e menos 2, aqui. Então, começando aí o cálculo, eu vou trocar o y por menos 2, igual M, valor encontrado anteriormente, menos 1, vezes x, o x nesse caso vale 5, vamos escrever o 5 aqui, mais N, certo? Então, aqui eu tenho menos 1 vezes 5. Quanto é que dá menos 1 vezes 5? É menos 5. Só que eu vou passar este menos 5 para cá com o sinal trocado. Então, ele vai como mais 5. Mais 5, menos 2, igual a N. Portanto, mais 5 menos 2 vale 3. O coeficiente linear da reta S, que é o valor do N, é igual a 3. E agora, eu posso escrever a equação reduzida da reta S. A equação reduzida tem este formato aqui, e quando eu estou escrevendo a equação reduzida, eu troco apenas o valor dos dois coeficientes, do M e do N. Então, eu vou ficar com y igual M, que deu menos 1, vezes x, mais N, que deu igual a 3. Portanto, a equação da reta S fica menos 1 vezes x é menos x.
menos x mais 3. Essa é a equação da reta S. Para comparar os coeficientes angulares de uma e de outra, nós notamos aqui que o coeficiente angular da reta R deu igual a menos 1. E da reta S também deu igual a menos 1. Isso já permite responder que essas duas retas são paralelas, porque esses dois valores deram iguais. Em relação aos coeficientes lineares, da reta R, o n deu igual a 3. E da reta S, o n também deu igual a 3. Então, as retas são paralelas e coincidentes, né? Está uma sobre a outra, até porque as suas equações são as mesmas, né? Então, a equação reduzida da reta R é igual a menos x mais 3, e a equação reduzida da reta S é igual a menos x mais 3. Agora, nós vamos representar tudo isso no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui as coordenadas do ponto A da reta R, 1 e 2, coordenadas do ponto B, 0 e 3, e a equação da reta R. E desse lado, eu tenho as coordenadas da reta, do ponto P da reta S, são as coordenadas menos 1 e 4, e as coordenadas do ponto Q da reta S, que são 5 e menos 2. E, além disso, eu tenho aqui a equação reduzida da reta S, que é y igual a menos x mais 3. Então, aqui eu já deixei localizado as coordenadas aqui, os pontos A e B. Então, as coordenadas do ponto A, né, lembrando que o primeiro valor é sempre x e o segundo é sempre o y, eu encontrei esse parzinho, 1 e 2. Então, tá aqui, 1 e 2. Aqui está localizado o ponto A. Na sequência, eu encontrei o ponto B de coordenadas 0 e 3. O x valendo 0 e o y valendo 3. Então, tá aqui, 0 e 3. Por esses dois pontos, agora, eu vou traçar a reta, tá? Então, essa reta que eu estou traçando aqui é a reta R. Vamos fazer agora a mesma coisa em relação à reta S. Então, primeiro valor é o valor das abscissas, valor de x, e o segundo valor é o valor das ordenadas, que é o valor de y. Então, o primeiro ponto aí é menos 1 e 4, esse é o parzinho que eu vou encontrar aqui no gráfico. Então, eu vou ligar o menos 1 do x, eu vou ligar, encontrar aqui no 4 do y. E aí, eu tenho aqui, então, o ponto P, que é o ponto que eu acabei de encontrar, que é esse aqui. Vamos agora encontrar o ponto Q, ligando o par 5 e menos 2. Então, eu vou lá no 5 do eixo X e vou ligar, vou traçar até o menos 2 do eixo Y. Então, eu vou ficar com a localização assim. Que eu vou traçando para localizar aqui, então, o ponto Q, que está localizado aqui. E agora, eu vou traçar a reta ligando esses dois pontos, o P ao Q. Então, eu ligo aqui. E pelo gráfico, eu observo que realmente as duas retas, né? Essa aqui é a reta S, essa que nós traçamos agora. Então, essas duas retas R e S, elas são paralelas e coincidentes, estão uma sobre a outra, né? Então, os dois coeficientes angulares, que são os primeiros números, no caso da reta R, o coeficiente angular é igual a menos 1. E no caso da reta S, o coeficiente angular também é igual a menos 1. Então, pelo fato desses valores serem os mesmos, que as retas são paralelas. Em relação aos coeficientes lineares, coeficiente linear da reta R é o 3. E o coeficiente linear da reta S também é 3. São iguais de novo. Então, nesse caso, elas são coincidentes, ou seja, está uma sobre a outra. As duas são retas
paralelas e coincidentes. Temos aqui um segundo exemplo, né? Verificar a posição entre as retas. Aí tem a reta A de equação y igual a 2x mais 1. Nós já sabemos que aqui nós temos y igual a m vezes x mais n. Portanto, já sabemos aqui o valor do m, que é o coeficiente angular, e o valor do n, que é o coeficiente linear. E temos também a reta B. Na reta B, nós conhecemos um ponto, que é o ponto A, de coordenadas 0 e menos 1. E também a inclinação. A inclinação é igual a 2. Inclinação é o coeficiente angular. Então, quando o exercício informa o valor da inclinação, ele está informando o valor de m, que é o coeficiente angular. Vamos começar pela reta A. Então, coeficiente angular, que é o primeiro que tem que ser calculado, já está aqui, que é igual a 2. Em seguida, o coeficiente linear n já está aqui na própria equação, que é igual a 1. Vamos, então, para a reta B. Vamos para o coeficiente angular, que é o valor do m, que o exercício informou no enunciado, m igual a 2. E precisamos agora calcular o coeficiente linear. Esse nós não sabemos. Por quê? Porque nós só temos o valor de um dos pontos e o valor da inclinação. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a equação reduzida da reta, que é y igual a m vezes x mais n, para achar o valor aí do n, que é o coeficiente linear. Então, nós vamos trocar o y pelo valor do y, o m pelo valor aqui, que é igual a 2, que o exercício informou, e o x pelo 0, que é o valor de x. Então, vamos. Y vale menos 1. Menos 1 igual m. O m é igual a 2. Vezes x. O x é igual a 0. Mais n. 2 vezes 0 é 0. Então, isso aqui já se anula. Eu tenho, então, como resultado que o n, que é o coeficiente linear da reta B, ele vale menos 1. Então, agora, eu posso ir para o próximo passo, que é escrever a equação reduzida da reta B. Então, ela tem esta fórmula aqui, onde eu troco os valores de m e n. M vale 2 e n vale menos 1. Vamos trocar, então. Eu vou ficar com y igual a m, que vale 2, vezes x, mais o n, que vale menos 1. Portanto, a minha equação fica assim. 2x, mais com menos é menos, menos 1. Essa, então, é a equação da reta B. Y é igual a 2x menos 1. Agora, nós vamos para a representação gráfica para verificar a posição dessas retas. Veja, nós podemos calcular aqui o valor do coeficiente angular das duas retas, que são os valores de m. Então, nesse caso, o m é igual a 2. Nesse caso, o m também é igual a 2. São números iguais, né? Então, pelo fato de serem iguais, nós já podemos responder, antes mesmo do gráfico, que essas retas são paralelas. Vamos analisar agora os coeficientes lineares, que são os valores do n. Aqui, o coeficiente linear é igual a mais 1, e aqui, ó, o coeficiente linear é igual a menos 1. Então, são diferentes. Um deu mais 1 e o outro deu menos 1. Diferentes. Então, elas são retas distintas, tá? Então, antes mesmo do gráfico, nós podemos afirmar que são retas paralelas e distintas. Vamos ao gráfico. Primeiro, vamos começar pela reta A. Eu vou atribuir valores para x para calcular os valores de y.
Nesse caso, eu posso atribuir qualquer valor, sou eu que escolho o que melhor convém. Então, eu peguei aqui o 0 e o 1, e eu vou trocar o x por 0 e 1. Vamos começar, então, trocando por 0. Então, eu vou ter y é igual a 2 vezes 0 mais 1. Então, eu peguei aqui a equação e troquei no lugar do x, eu coloquei o 0. Resolvendo esta conta, eu vou ter 2 vezes 0 é 0, e 0 mais 1 é 1. Então, aqui eu já anoto o resultado, 1. Vamos fazer a mesma coisa trocando x por 1. Então, eu vou ter isso aqui, y igual a 2 vezes 1 mais 1. Começa aqui pela multiplicação, 2 vezes 1 é 2, e 2 mais 1 é igual a 3. Então, quando eu troco x por 1, o resultado dá igual a 3. E localizar esses dois pontos encontrados no plano cartesiano. Então, o primeiro parzinho é o 0 e o 1, que eu já deixei localizado aqui. O 0 e o 1. E o segundo parzinho é o 1 e o 3, né? Ó, 1 e 3, que eu também já localizei. Então, por aqui, eu vou traçar aí a reta que corresponde a esses dois pontos. Então, essa é a reta A, e ela tem essa abertura angular com o eixo X. O mesmo agora nós vamos fazer com a reta B. A reta B, o enunciado já informou um dos pontos, que é o 0 e o menos 1, que é o ponto A, né? Que eu coloquei aqui e já localizei o 0 e o menos 1, tá? Aqui o ponto A. Mas, para traçar uma reta, nós precisamos de, no mínimo, 2 pontos. Então, é necessário colocar mais um valor para x, né? E achar aí esse valor, esse ponto. Eu vou trocar o x por 3, por exemplo, certo? Vamos trocar o x por 3, pode ser qualquer valor, então, eu vou ter 2 vezes 3 menos 1, né? Então, pego a equação e troco o valor de x e resolvo. 2 vezes 3 é 6. Portanto, o y é igual a 6 menos 1, que dá 5. Mas e aí, Pro? Não tem o 5 aqui, então vamos trocar por um valor menor, tá? Vou trocar, então, por 2. Vamos lá. Trocando por 2, eu vou ter y é igual a 2 vezes 2 menos 1. Então, aqui eu tenho 4. 4 menos 1 é 3. Portanto, o y é igual a 3. Agora sim. Agora eu tenho, quando x vale 2, o y vale 3. Vamos localizar esses dois pontos, então. Aqui, eu vou ligar o 2 lá do eixo x no 3 do eixo y, para localizar aí o segundo ponto. E por esses dois pontos, vai passar a reta B. Então, nós vemos aqui com a régua, traçar aí a reta B. Então, essa é a reta B, que tem essa abertura angular. Então, veja, são retas que têm a mesma abertura angular, né? Por isso, os seus coeficientes angulares são iguais e elas são paralelas. Porém, elas são distintas, né? Porque os seus coeficientes lineares são números diferentes.